Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos para você. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Supremo Grande Manifesto do Movimento Gnóstico. A Era de Aquário. Muito se falou, muito se discutiu sobre a nova Era de Aquário, que teve início em 4 de fevereiro de 1962. Certas organizações mal informadas sobre astrologia supõem que a Era de Aquário começou antes de 4 de fevereiro de 1962. Outras organizações pseudocultistas ainda estão esperando o início da Era de Aquário. Muitos assumem que a Era de Aquário começará após o ano 2000, com base no fato de que apenas a cada 2000 anos o Sol passa de um signo do zodíaco para outro. Aqueles que pensam assim acreditam firmemente que Jesus nasceu no ano 1 de Peixes, ou alguns anos antes, durante a Era de Áries. Na verdade, mesmo que se diga que Jesus nasceu fisicamente em 1962 ou 1963 anos atrás, isso é apenas uma opinião, porque na verdade ninguém sabe com absoluta certeza em que ano Jesus nasceu. Assim, pois, seria impossível saber a data em que começa a nova era se infelizmente não tivéssemos o livro do zodíaco em nossa posse. Se abrirmos este livro, nele encontraremos um quadro maravilhoso, um esplêndido mapa cósmico. Este é o mapa cósmico de 4 de fevereiro de 1962. Cada vez que uma nova era se inicia, os 7 planetas se encontram em pleno congresso cósmico, neste ou naquele signo do zodíaco. Assim aconteceu no passado, assim acontecerá no futuro, assim aconteceu em 4 de fevereiro de 1962. Foi maravilhoso o Congresso Cósmico de 4 de fevereiro de 1962. Todos os astrônomos puderam estudar este grande acontecimento cósmico, todos puderam verificar matematicamente que esta formidável conjunção se realizou na constelação de Aquário, todos o viram, todos o verificaram com seus telescópios e suas matemáticas. Devemos reconhecer que infelizmente os astrólogos indianos se enganaram, acreditando que a referida conjunção de mundos se daria na constelação de Capricórnio. Precisamente, com base nesse cálculo errôneo, os ditos astrólogos profetizaram o fim do mundo para aquela data. Nós, em nossa mensagem para o ano 1 da Era de Aquário, advertimos que aqueles que assim pensavam e profetizavam se tornariam motivo de chacota para o mundo inteiro. Citaremos propositalmente os seguintes parágrafos da mencionada mensagem. Os astrólogos que supõem que dita conjunção será potencializada no signo de Capricórnio e não no de Aquário, ficarão, de fato, confusos e envergonhados diante dos sábios astrônomos dos 4 pontos cardeais da Terra. Há muitos pseudo-astrólogos ignorantes por aí que assumem que o mundo vai acabar na data mencionada de 4 de fevereiro. Esses são os que desacreditam a astrologia, esses são os charlatães. Os fatos provaram que estávamos certos, porque a lógica estava do nosso lado. O Hindustani disse que a deusa Kali salvou o mundo, mas os jornalistas que sabem tirar proveito de tudo, disseram que a deusa Kali salvou o mundo, mas não salvou os astrólogos. Assim, devido a todos esses erros de cálculo, uma ciência tão antiga quanto o mundo foi miseravelmente desacreditada. Isso é realmente lamentável. A realidade, a dura realidade é que já estamos na Era de Aquário. Esta era é regida pelo explosivo Urano, senhor da casa de Aquário. Inevitavelmente virá uma transformação total em toda a ordem das coisas. Ciência, filosofia, arte e religião devem se unir totalmente à luz da gnose. A política passará por tremendas transformações, as guerras atômicas inevitavelmente produzirão muitos cataclismos, e finalmente, um terrível cataclismo planetário que acabará com a raça ariana. Este evento não será o primeiro nem será o último. Recordemos a humanidade Atlante e o continente Atlante. Tradições arcaicas dizem que os Atlantes usaram uma força misteriosa chamada Vril, cujo abuso causou a revolução dos eixos da Terra, o deslocamento do leito dos oceanos e a imersão da Atlantis. Esta energia, este Vril, é a mesma energia atômica. A desintegração do átomo causará em larga escala a decomposição do átomo em cadeia, resultando na regressão do planeta Terra ao seu passado arcaico.
Desde aquele passado remoto, a natureza trabalha com as forças da coesão molecular. Agora trabalhamos com sua antítese, com as forças de desintegração atômica, o que significa o retorno ao caos, o retorno à nebulosa e... Os fatos concretos estão dando razão, a lógica está do nosso lado. Em todos os lugares, a Terra está tremendo. Há tremores na América, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, na África, na Oceania, no fundo dos mares, etc. Terríveis ciclones devastam cidades, criaturas monstruosas nascem em todos os lugares, doenças desconhecidas aparecem e a ciência não pode curá-las. Tudo isso é resultado de explosões atômicas. Felizmente, os cientistas ainda não conseguiram dividir o elétron. Infelizmente eles tentam, e finalmente vão conseguir, isso vai ser mais sério. Quando conseguirem, a destruição será aterrorizante e atingirá até o mundo mental. Consequentemente, o terror infinito reinará soberano no planeta Terra. A entrada do Sol em Aquário é maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. Urano é explosivo e tremendamente revolucionário e o animal intelectual, chamado homem, não está preparado para lidar com tais forças explosivas e revolucionárias. Qualquer má quadratura ou conjunção planetária no futuro pode ser suficiente para que o homem se identifique totalmente com o raio negativo de Urano e com certeza disso resultará a guerra atômica, que ocasionará o grande cataclismo planetário, após certo período de terríveis terremotos e eventos horríveis. Homens que abominam a guerra têm trabalhado pela paz desde os tempos antigos, mas todos os seus esforços foram em vão. Todas as campanhas pela paz são inúteis. Toda propaganda pela paz é nula. Realmente todas as conferências e tratados de paz nada mais são do que hipocrisia e preguiça mental daqueles que não querem trabalhar em si mesmos para alcançar a paz interior. A guerra resulta de muitas causas que o homem ignora. Algumas dessas causas estão dentro do homem, outras estão fora dele. As guerras se devem às influências planetárias, às forças cósmicas, qualquer má posição das estrelas, ou qualquer catástrofe cósmica, basta para que milhões de homens se lancem à guerra. O homem não é capaz de resistir a essas forças cósmicas porque francamente ele ainda não é homem. Se ele fosse um homem de verdade, resistiria a essas tremendas forças cósmicas e então não haveria guerras. Mas enquanto isso, infelizmente, o homem não é capaz de fazer nada. O chamado homem é apenas uma máquina movida por forças cósmicas. Só o ser pode fazer e o pretenso homem ainda não possui o ser. O homem só tem o eu dentro dele e este não é o ser. Devemos distinguir entre o eu e o ser. O eu é múltiplo, é legião. O ser é integral, unitotal. O eu é formado por milhares de pequenos eus separados uns dos outros. Comumente eles não se conhecem, e até mesmo guerreiam entre si. O homem é uma pluralidade e seu verdadeiro nome é legião. Ainda assim, o pretenso homem não tem uma individualidade realmente definida. O assim chamado homem ainda não tem seu próprio ser singular, o homem é dividido em uma legião de pequenos eus. Esses eus lutam pela supremacia, cada um querendo ser o senhor, cada desejo, o calor, o bom tempo, o frio, cada pensamento, faz nascer novos deus. Temos dentro de nós os fatores da guerra, os eus da ganância, crueldade, egoísmo, ódio, etc. Eles estão dentro do próprio homem. Quando estes eus forem dissolvidos com base na compreensão e santidade, quando o homem possuir o fogo sagrado, então terá encarnado o seu verdadeiro ser. Só o ser pode superar as mais influências planetárias. Só o ser pode manejar essas forças cósmicas que produzem a guerra. Só quem possui o ser pode ser chamado de homem de verdade. Infelizmente, o animal intelectual é uma máquina sonolenta movida pelas influências catastróficas do cosmos. Toda máquina responde à força que a move. Milhões de animais intelectuais lançam-se na guerra movidos por forças secretas desconhecidas para eles. Nestas condições, é claro e lógico pensar que as forças explosivas de Urano devem provocar as inevitáveis guerras atômicas. Os fatos concretos demonstrarão nossas afirmações. O mais grave é que nenhuma propaganda da paz dará resultado.
Nenhuma organização que trabalhe pela paz poderá dar bons resultados. As organizações mais respeitáveis que trabalham pela paz, em nome da paz, declaram guerra. E então? Eles eram? Atualmente existem exércitos de paz no mundo em plena guerra. Isso é trágico e horrível, mas verdade. Temos que enfrentar o problema da paz de um ângulo totalmente diferente. Devemos centrar o estudo do homem de forma franca, sincera e definitiva, se realmente queremos a paz. Somente alcançando a verdadeira paz interior podemos superar as influências que causam a guerra. O movimento gnóstico cristão universal, entendendo o que significa entrar na constelação de Aquário, pretende criar uma nova ordem que esteja em sintonia com Urano, de forma harmoniosa, clara e definitiva. O movimento gnóstico tenta criar uma nova era de paz consciente. O movimento gnóstico luta pela autorrealização íntima do homem, porque entende que somente com a autorrealização íntima o homem pode superar as influências cósmicas adversas que provocam a guerra. O movimento gnóstico está formando um novo grupo de homens verdadeiramente capazes de lutar contra a barbárie humana. Todos aqueles que ingressam no movimento gnóstico se tornarão verdadeiros campeões da paz, porque alcançarão sua autorrealização íntima. Portanto, a autorrealização é a única coisa que pode nos dar a verdadeira paz. A entrada do Sol em Aquário exige autorrealização íntima. Uma congregação ou, melhor dizendo, um novo grupo de homens verdadeiramente autorrealizados é urgentemente necessário para estabelecer uma nova ordem e salvar o mundo. A grande loja branca do Tibete secreto vai tentar uma nova era de paz, e o movimento gnóstico cristão universal é o veículo de expressão fundado pela loja branca para esse fim e propósito. A humanidade está totalmente perdida, por isso a loja branca do Tibete secreto pretende fazer um último esforço para salvar os perdidos. Isso é semelhante ao paciente que já está prestes a morrer, e que, entretanto, o médico lhe dá remédios e faz o que pode, mesmo quando o caso já está perdido. Voltar ao índice. A alma. O animal intelectual chamado homem não tem alma. O animal intelectual realmente só tem o material psíquico para fabricar a alma. O animal intelectual deve fabricar a alma. Devemos distinguir entre o eu e a alma. O eu não é a alma. O eu não é divino. O eu não é imortal. O eu continua após a morte e reencarna para satisfazer vícios, paixões e desejos. Isso é tudo. Cada reencarnação é uma repetição de todos os atos de nossas vidas passadas, mais suas boas e más consequências. O eu é pluralizado. É a legião dos demônios, que continuam depois do sepulcro. O corpo do eu é o corpo dos desejos. Após a morte, o eu e seu corpo de desejos continuam e reencarnam para satisfazer suas paixões. A raiz de toda amargura é o eu. A raiz da ignorância é o eu. Nascer é dor, morrer é dor, viver é dor. Verdadeiramente o eu é a origem da dor. O eu é a legião dos diabos, legião dos mies. Dentro de uma pessoa existem muitas pessoas, muitos EOS. Os pseudo-esoteristas mal informados acreditam que temos apenas uma mente. A verdade é que temos milhares de mentes. Cada pequeno eu da legião que compõe o tem uma mente, ideias e projetos próprios. O homem não tem sequer individualidade, singularidade, unidade. O suposto homem é a legião dos demônios. Isso é tudo. Sei que estamos falando em termos que os pseudo-sapientes não gostam, mas o que vamos fazer? Devemos falar francamente a verdade. Ninguém gosta da verdade, mas devemos dizer a verdade. As pessoas acreditam que tem uma alma quando na verdade só tem Satã, o eu, dentro. Satã, a legião do self, o ego, gasta desajeitadamente o material psíquico em explosões atômicas de raiva, ganância, luxúria, orgulho, inveja, preguiça, gula, etc. Nada pode surgir do nada. Se o eu gasta prima material ou alma material, é claro que não podemos fabricar alma. Quem não fabrica alma é devorado pelo abismo, no seu tempo e no seu devido tempo. De que valeria ao homem possuir todos os tesouros do mundo se perdesse sua alma?
Realmente existe apenas um sistema para fazer a alma. Esse sistema é o da dissolução do mim. Uma vez que o mim está morto, o sender não existe. Então o material da alma se acumula no interior, tornando-se um centro permanente de consciência. Esse centro é chamado de alma. Isso é alma. Precisamos fazer alma. Sistema para dissolver o eu. O eu não se dissolve com santorronerias nem com poses de mansidão fingida, nem com fanatismos estúpidos. É preciso dissecir o eu com o bisturi da autocrítica. Temos que aprender a nos criticar. Precisamos de autocrítica. O Me é um livro de muitos volumes. Temos que estudar esse livro com cuidado se realmente quisermos dissolver o eu e fabricar alma. A primeira coisa que precisamos é observar cuidadosamente a si mesmo para descobrir nossos próprios defeitos. A segunda é analisar intelectualmente nossos defeitos. A terceira coisa é meditar profundamente sobre eles para descobrir como se comportam nos diferentes níveis da mente. Lembre-se de que a mente tem muitas profundezas que normalmente ignoramos. Muitos santos que aqui no plano físico maravilharam o mundo pela sua santidade, continuaram em outros níveis da mente, sendo grandes pecadores, e quando descobriram sofreram muito e vestiram um saco de saco, jejuaram e fizeram grandes e penitências terríveis. Quase sempre esses santos falharam quando foram postos à prova nos mundos superiores. Precisamos morrer de momento a momento, só com a morte vem o novo. Cada vez que compreendemos integralmente um defeito, o eu que o personifica se desintegra nos mundos internos. Cada vez que um eu se desintegra, algo novo nos vem, um poder, uma verdade, uma virtude, etc. Não é dizer, vou ser caridoso, verdadeiro, honesto, casto, pacífico, etc. Como você consegue essas virtudes? Essas virtudes realmente nascem em nós como resultado de compreensão profunda. Se entendermos profundamente o que é a crueldade, a caridade nascerá em nós. Se compreendermos profundamente o que é mentira, falsidade, fica claro que nascerá em nós o desejo ardente de dizer sempre a verdade e nada mais que a verdade, e assim sucessivamente, com todas as virtudes. Todos eles vêm até nós quando entendemos profundamente nossos próprios erros. Somente com base na autoobservação profunda, análise intelectual e meditação perfeita podemos compreender plenamente cada um de nossos defeitos. Inutilmente podemos afirmar milhares de vezes, vou ser casto, moderado, pacífico, altruísta, desinteressado, etc. se não entendermos completamente nossas deficiências em todos os níveis da mente. Se quisermos dissolver o eu pluralizado, devemos parar com o pretexto orgulhoso de nos acharmos bons e santos. Essas pessoas que leem teosofia, rosacrucianismo, espiritismo, etc. eles têm uma tendência marcada para se acreditarem bons, caridosos, puros, etc. Essas pessoas lutam inconscientemente para se autoconservar, não querem admitir seus próprios erros, são piores que os chamados profanos, porque estes, pelo menos, não se acreditam santos, nem se gabam de ser virtuoso. Realmente temos que começar do zero, se realmente queremos dissolver o eu, o mim mesmo, o ego reencarnante. Gostemos ou não de nós, a verdade é que somos diabos, pessoas perversas. Se negarmos esta terrível verdade, é impossível dissolver o eu. Se aceitarmos esta terrível verdade, imediatamente começaremos a morrer a cada momento. Devemos lembrar que dentro do incenso da oração também se esconde o crime. Entre o perfume da cortesia, também se esconde o crime. Entre a cadência milagrosa de um verso, esconde-se também o crime. Realmente, o crime se disfarça de santo, de mestre, de anacoreta, de penitente, de sacerdote, de caridoso, de perfeito, etc. Se quisermos dissolver o eu, temos que tomar a firme resolução de nos autoexplorar profundamente em todos os níveis da mente. Precisamos ser honestos com nós mesmos, ser honestos na vida e não nos gabar do bem ou dos santos, porque todos nós somos realmente mal. O que dissemos é duro, muito rígido, e pode não agradar aos santos, mas é a verdade. Se não a reconhecermos, torna-se absolutamente impossível dissolver o eu.
Devemos falar claramente, devemos falar francamente sobre essas coisas, se realmente queremos que a técnica da dissolução do eu seja bem compreendida. A alma. O animal intelectual chamado homem não tem alma. O animal intelectual realmente só tem o material psíquico para fabricar a alma. O animal intelectual deve fabricar a alma. Devemos distinguir entre o eu e a alma. O eu não é a alma. O eu não é divino. O eu não é imortal. O eu continua após a morte e reencarna para satisfazer vícios, paixões e desejos. Isso é tudo. Cada reencarnação é uma repetição de todos os atos de nossas vidas passadas, mais suas boas e más consequências. O eu é pluralizado. Umi é a legião dos demônios, que continuam depois do sepulcro. O corpo do eu é o corpo dos desejos. Após a morte, o eu e seu corpo de desejos continuam e reencarnam para satisfazer suas paixões. A raiz de toda amargura é o eu. A raiz da ignorância é o eu. Nascer é dor, morrer é dor, viver é dor. Verdadeiramente o eu é a origem da dor. O eu é a legião dos diabos, legião dos mies. Dentro de uma pessoa existem muitas pessoas, muitos EOS. Os pseudo-esoteristas mal informados acreditam que temos apenas uma mente. A verdade é que temos milhares de mentes. Cada pequeno eu da legião que compõe o me tem uma mente, ideias e projetos próprios. O homem não tem sequer individualidade, singularidade, unidade. O suposto homem é a legião dos demônios. Isso é tudo. Sei que estamos falando em termos que os pseudo-sapientes não gostam, mas o que vamos fazer? Devemos falar francamente a verdade. Ninguém gosta da verdade, mas devemos dizer a verdade. As pessoas acreditam que tem uma alma quando na verdade só tem Satã, o eu, dentro. Satã, a legião do self, o ego, gasta desajeitadamente o material psíquico em explosões atômicas de raiva, ganância, luxúria, orgulho, inveja, preguiça, gula, etc. Nada pode surgir do nada. Se o eu gasto prima material ou alma material, é claro que não podemos fabricar alma. Quem não fabrica alma é devorado pelo abismo, no seu tempo e no seu devido tempo. De que valeria ao homem possuir todos os tesouros do mundo se perdesse sua alma? Realmente existe apenas um sistema para fazer a alma. Esse sistema é o da dissolução do mim. Uma vez que o mim está morto, o sender não existe. Então o material da alma se acumula no interior, tornando-se um centro permanente de consciência. Esse centro é chamado de alma. Isso é alma. Precisamos fazer alma. Sistema para dissolver o eu. O eu não se dissolve com santorronerias nem com poses de mansidão fingida, nem com fanatismos estúpidos. É preciso dissecir o eu com o bisturi da autocrítica. Temos que aprender a nos criticar. Precisamos de autocrítica. O-me é um livro de muitos volumes. Temos que estudar esse livro com cuidado se realmente quisermos dissolver o eu e fabricar alma. A primeira coisa que precisamos é observar cuidadosamente a si mesmo para descobrir nossos próprios defeitos. A segunda é analisar intelectualmente nossos defeitos. A terceira coisa é meditar profundamente sobre eles para descobrir como se comportam nos diferentes níveis da mente. Lembre-se de que a mente tem muitas profundezas que normalmente ignoramos. Muitos santos que aqui no plano físico maravilharam o mundo pela sua santidade, continuaram em outros níveis da mente, sendo grandes pecadores, e quando descobriram sofreram muito e vestiram um saco de saco, jejuaram e fizeram grandes e penitências terríveis. Quase sempre esses santos falharam quando foram postos à prova nos mundos superiores. Precisamos morrer de momento a momento, só com a morte vem o novo. Cada vez que compreendemos integralmente um defeito, o eu que o personifica se desintegra nos mundos internos. Cada vez que um eu se desintegra, algo novo nos vem, um poder, uma verdade, uma virtude, etc. Não é dizer, vou ser caridoso, verdadeiro, honesto, casto, pacífico, etc. Como você consegue essas virtudes?
Essas virtudes realmente nascem em nós como resultado de compreensão profunda. Se entendermos profundamente o que é a crueldade, a caridade nascerá em nós. Se compreendermos profundamente o que é mentira, falsidade, fica claro que nascerá em nós o desejo ardente de dizer sempre a verdade e nada mais que a verdade, e assim sucessivamente, com todas as virtudes. Todos eles vêm até nós quando entendemos profundamente nossos próprios erros. Somente com base na autoobservação profunda, análise intelectual e meditação perfeita podemos compreender plenamente cada um de nossos defeitos. Inutilmente podemos afirmar milhares de vezes: vou ser casto, moderado, pacífico, altruísta, desinteressado, etc., se não entendermos completamente nossas deficiências em todos os níveis da mente. Se quisermos dissolver o eu pluralizado, devemos parar com o pretexto orgulhoso de nos acharmos bons e santos. Essas pessoas que leem teosofia, rosacrucianismo, espiritismo, etc., eles têm uma tendência marcada para se acreditarem bons, caridosos, puros, etc. Essas pessoas lutam inconscientemente para se autoconservar, não querem admitir seus próprios erros, são piores que os chamados profanos, porque estes, pelo menos, não se acreditam santos, nem se gabam de ser virtuoso. Realmente temos que começar do zero, se realmente queremos dissolver o eu, o mim mesmo, o ego reencarnante. Gostemos ou não de nós, a verdade é que somos diabos, pessoas perversas. Se negarmos esta terrível verdade, é impossível dissolver o eu. Se aceitarmos esta terrível verdade, imediatamente começaremos a morrer a cada momento. Devemos lembrar que dentro do incenso da oração também se esconde o crime. Entre o perfume da cortesia, também se esconde o crime. Entre a cadência milagrosa de um verso, esconde-se também o crime. Realmente, o crime se disfarça de santo, de mestre, de anacoreta, de penitente, de sacerdote, de caridoso, de perfeito, etc. Se quisermos dissolver o eu, temos que tomar a firme resolução de nos autoexplorar profundamente em todos os níveis da mente. Precisamos ser honestos com nós mesmos, ser honestos na vida e não nos gabar do bem ou dos santos, porque todos nós somos realmente mal. O que dissemos é duro, muito rígido, e pode não agradar aos santos, mas é a verdade. Se não a reconhecermos, torna-se absolutamente impossível dissolver o eu. Devemos falar claramente, devemos falar francamente sobre essas coisas, se realmente queremos que a técnica da dissolução do eu seja bem compreendida. O espírito. A alma pode ser mortal ou imortal, isso depende de nós. Pecados de todos os tipos serão perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Quem fornica peça contra o Espírito Santo. Quem adulta, peça contra o Espírito Santo. Quem odeia o sexo e a ele renuncia, peça contra o Espírito Santo. Inúmeros pseudocultistas dizem: só me importo com o que tenho da cintura para cima, porque o que tenho da cintura para baixo é bestial, animal, sexo é bestial, nojento, animal, absurdo, etc. As pessoas que assim falam, as pessoas que assim pensam, julgam-se mais perfeitas que o Espírito Santo, mas blasfemam contra o Espírito Santo e insultam o terceiro Logos. A verdade é que o Espírito Santo é a própria força sexual que os degenerados infrassexuais odeiam e profanam. O laboratório do Espírito Santo está em nossos próprios órgãos criadores. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai para fortalecer a alma, para despertar todos os seus poderes ígneos, para abrir cada uma das 7 igrejas. Quem rejeita o Espírito Santo, rejeita o Pai. Quem rejeita o sexo é como quem quer castrar o sol e depois castra a si mesmo. É preciso transformar a alma em espírito e isso só é possível sabendo usar conscientemente o fogo sexual do Espírito Santo. É urgente fabricar espírito. Enquanto isso, o chamado homem não possui um espírito. O espírito é fogo vivo, que resulta da transmutação. Precisamos transmutar nossas energias sexuais em luz e fogo. Tudo na vida custa algo e nada se consegue pela graça. O preço de fabricação do espírito é muito alto. É necessário renunciar por toda a eternidade à alegria de derramar o sêmen. Esta é a morte para a besta,
que, portanto, não gosta disso e não pode gostar de tal sacrifício. Portanto, não é surpreendente que muitos ao lerem estas linhas digam: eu não aceito este ensinamento, é prejudicial, antinatural, etc. Uma se defende de 1000 maneiras e justifica de 1000 maneiras sua fornicação. Sex Yoga. As técnicas do Sex Yoga são conhecidas como tantrismo. Existe o tantrismo negro, o cinzento e o branco. No tantrismo negro a ejaculação seminal e seu resultado é fatal, porque o yogi torna-se um mago negro. No tantrismo cinzento não se dá muita importância ao assunto da ejaculação seminal, já que às vezes o yogi ejacula e às vezes não. Inevitavelmente, esse tipo de tantrismo degenera em negro. Existe também o tantrismo branco, que é utilizado pelos iniciados da grande loja branca para atingir o adepto prático. Então vamos falar dessa última classe de tantrismo, pois é a única que pode ser utilizada para fabricar o espírito. A teoria do tantrismo branco é a de converter venenos em medicamentos. Por veneno entende-se o uso de mulheres e bebidas espirituosas. Em alguns textos brahmanes da Índia Sagrada dos Vedas, a união sexual era considerada equivalente a um sacrifício divino e a mulher e seus órgãos sexuais como fogo no qual esse sacrifício era oferecido. Em um desses textos, o Charapata Brahmana, a mulher diz: se é seu desejo me usar para o sacrifício, que qualquer bênção que você invocar por minha mediação lhe seja concedida. Raros são os que sabem compreender estas palavras da mulher Brahmane. Na verdade, quando trabalhamos com o terceiro logos, temos o poder de criar e solicitar. O inteligente pode pedir o despertar da consciência e a consciência despertará, orando a Deus e trabalhando muito. Podemos pedir a Deus e ao mesmo tempo dar ordens imperativas à nossa profunda consciência interior, dizendo frases como: minha consciência, desperta, minha consciência, nunca durmas. Cada ordem deve ser dada com voluptuosidade, com emoção, com saudade profunda. O resultado será o despertar da consciência. Durante o sono, o devoto começará a se sentir consciente, desperto. Ele poderá dizer: já estou nos mundos internos, meu corpo físico está adormecido em sua cama. O iniciado poderá viver conscientemente nos mundos superiores, convertido em cidadão consciente do cosmos. O problema do desenvolvimento astral terá sido totalmente resolvido. O budismo tântrico ensina que somente com uma mulher é possível atingir o nirvana. Também é verdade que a mulher só com um homem pode atingir o nirvana. A principal característica do tantris é seguir uma técnica especial durante a relação sexual para atingir o êxtase perfeito. Esta técnica baseia-se no coitus reservatus, ou seja, o ato sexual sem atingir a ejaculação do sêmen. Esta prática é chamada na Índia Sagrada de Maituna. Antes de Maituna, o yogi e a yogina do Hindustão passam por um período de difícil preparação esotérica. Um texto indica como regra que o homem deve primeiro passar 6 meses adorando e desejando sua esposa, dormindo com ela na cama por 3 meses à direita e 3 meses à esquerda, mas sem contato sexual. Os textos tântricos dizem claramente que quando o sêmen está prestes a ser ejaculado, o yogi deve retê-lo e não derramá-lo, por meio de um esforço muito especial. Em determinado parágrafo do texto, a suspensão da respiração é recomendada no momento em que o orgasmo está prestes a ocorrer. O livro diz: se o discípulo suspender a respiração, não derramará seu sêmen, mesmo que esteja abraçando a mais jovem e atraente das mulheres. É através desta prática que os yogis verdadeiramente iniciados do Hindustão atingem o êxtase perfeito e alcançam o nirvana. Com o Maituna desperta-se o Kundalini. Na verdade, o Kundalini é o próprio fogo do Espírito Santo, o fogo pentecostal. Praticar Maituna é equivalente a montar o tigre. Só quem sabe cavalgar o tigre consegue o despertar do Kundalini, levando-o ao seu desenvolvimento total e definitivo. A serpente ígnea de nossos poderes mágicos dorme profundamente enrolada 3 vezes e meia dentro de um centro magnético localizado no cóccix. Quando a serpente desperta, sai de seu centro magnético e sobe lentamente pelo canal medular, despertando todos os poderes ígneos que estão latentes na alma, assim se torna onipotente e poderosa. A Kundalini é fogo sagrado, espírito divino.
Quando a alma recebe o fogo, ela também se torna ígnea e se une ao espírito, torna-se espírito e torna-se eterna. É urgente fabricar o espírito. É urgente transformar a alma em espírito. Não há outra maneira de fazer espírito. Não há outra maneira de fazer alma. O movimento gnóstico cristão universal, entendendo que não há outra forma de fabricar o espírito e tornar a alma imortal, prega a ciência do sexual yoga. Esta é a essência do yoga. Um yogi sem a essência do yoga é semelhante a um jardim sem água, ou um organismo animal sem sangue, ou um carro sem gasolina. É urgente fabricar alma. É urgente fabricar espírito. É urgente sacrificar-se pela humanidade, ensinando aos outros a divina ciência. O Buda. Muito se tem falado no Oriente sobre o Buda e os Budas. Seria irritante insistir em uma enumeração e definição de todos os Budas da perfeição. No céu Mahayana existem milhares de Budas, não apenas nos textos, mas também nos templos, onde os artistas os reproduziram incansavelmente. Devemos dizer que para cada homem verdadeiramente revolucionário existe um Buda. Só o homem rebelde, só o homem capaz de dissolver o eu para fabricar a alma, só o homem capaz de renunciar eternamente à ejaculação do sêmen para despertar o fogo e fabricar o espírito, é verdadeiramente digno de encarnar seu Buda interno. Ao que tem, mais é dado, e quanto mais tem, mais é dado, mas ao que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Todo homem corajoso, todo verdadeiro rebelde, torna-se um Buda. Estamos falando de homens sinceros, para homens que estão sempre prontos para jogar até a última carta. Não estamos falando pelos imbecis, porque eles odeiam sexo e não querem dissolver o eu. Estamos falando para aqueles que realmente querem se realizar. Se o animal intelectual pudesse encarnar seu Buda interno, seria aniquilado, pois não resistiria à tremenda tensão elétrica das energias búdicas. Somente fabricando alma e espírito podemos encarnar o Buda interno. Em todas as escolas há indivíduos que leem muito, mas não fazem nada. Esses não renunciam à ejaculação do sêmen, nem por todos os tesouros do mundo. Pessoas dessa espécie, pessoas que não querem abrir mão desse prazer bestial, inevitavelmente têm que entrar no aviti. Essas pessoas geralmente acreditam que estão indo muito bem e até assumem que, em qualquer caso, podem se realizar, sem ter que renunciar à sua amada fornicação. A realidade é que essas pessoas inevitavelmente entrarão no aviti. O budismo tântrico é maravilhoso porque ensina o Maituna e a dissolução do eu. O budismo tântrico jamais poderia conceber o Buda interno como algo refinado do eu. Todo professor de samadhi, êxtase, sabe muito bem que o Buda interno está muito acima de todo tipo de você. O Buda interno é cósmico, universal, infinito. Buda ensinou o Maituna secretamente a seus discípulos. Buda ensinou a dissolução do eu a seus discípulos. Buda ensinou o caminho do sacrifício pela humanidade a seus discípulos. Milhões de volumes de ocultismo, teosofismo, rosacrucianismo, etc. foram escritos. E muito já foi dito, mas a realidade é que a síntese de todo o conhecimento se reduz a 3 fatores. Primeiro, morrer. Segundo, nascimento. Terceiro, sacrifice-se pela humanidade. O eu devo morrer. O Buda interno deve nascer em nós. A humanidade deve ser amada e a doutrina da boa lei proclamada em todos os lugares. O movimento gnóstico, consciente destes 3 fatores básicos da revolução da consciência, trava a batalha contra as artimanhas do erro. O movimento gnóstico quer que todos os seres humanos tenham alma, quer homens com alma, luta para despertar as consciências. O movimento gnóstico não é contra nenhuma religião, escola ou seita. O movimento gnóstico pretende apenas ensinar a todos os seres humanos o caminho do fio da navalha. Estamos lutando para lançar uma tábua de salvamento para o náufrago, só isso. Não importa que as pessoas nos critiquem e nos insultem. Não importa que as pessoas falem sobre nós. Para nós o importante é salvar quem quer ser salvo e quanto ao resto, que o diabo os leve. Os que ficam aí, cada um é cada um. O Cristo.
Chegamos agora ao ano de 1963, da era cristã, o segundo ano da era aquariana, e as pessoas ainda não sabem o que é o Cristo. Há muitos que adoram o Cristo, e muito sangue foi derramado em nome do Cristo. Inquisições, assassinatos em nome de Cristo, exploração em nome de Cristo, estupros em nome de Cristo, etc. Realmente, ser cristão é uma coisa muito difícil. Ser cristão é ter o ser de cristão. Ser cristão é já ter alma e espírito, possuir o ser. Só quem já tem o ser pode realmente viver segundo os preceitos de Cristo. Satanás, o eu pluralizado, jamais poderá viver segundo os preceitos do Cristo. Satã é Satã e isso é tudo. Existem 7 tipos de homens. Primeiro, homem instintivo e brutal. Segundo, homem emotivo e sentimental. Terceiro, homem intelectual. Quarto, o homem que começa a buscar o caminho espiritual e que escuta os iniciados. Quinto, homem que já fabricou alma e espírito. Sexto, homem autorrealizado, mas com resíduos do eu. Sétimo, homem totalmente autorrealizado e sem resíduos do eu. Nesta base setenária da sociedade humana, podemos classificar as 7 escalas do cristianismo. Primeira escala, homem superficial, externo, que se contenta apenas em ver as cerimônias religiosas, mas sem entendê-las em seus mínimos detalhes. Segunda escala, homem puramente emocional e sentimental. Este é o tipo de homem que logo chora diante dos santos de sua devoção, assim que acende fogueiras inquisitoriais para queimar vivos aqueles que se qualificam como hereges. As guerras religiosas sempre foram provocadas por esta classe de homens. Terceira escala, intelectuais religiosos que querem interpretar as sagradas escrituras de um ponto de vista puramente intelectual, mas sem inteleção iluminada, muito menos intuição. Essa classe de pessoas existe em grande número entre protestantes, adventistas, anglicanos, testemunhas de Jeová, etc. Quarta escala. Esta é a classe daqueles que engrossam as fileiras de todas as escolas de teosofia, rosacrucianismo, iogismo, cristianismo, rosacrucianismo como o de Max Endel, espiritismo, etc. São pessoas que estão realmente começando a lutar por sua autorrealização íntima. Quinta escala, cristãos com erros gravíssimos, mas cristãos. Sexta escala, cristãos perfeitos mas que sofrem muito lutando para acabar com os resíduos do eu pluralizado. Sétima escala, cristãos absolutamente perfeitos. Cristãos sem resíduos de mim. Grandes mestres totalmente autorrealizados. Esta mesma ordem, estas mesmas 7 escalas de religiosidade, podem ser aplicadas ao budismo e a todas as grandes religiões confessionais. Cristão absolutamente perfeito só pode ser aquele que já alcançou a iniciação venusta. Todo Buda que renuncia à felicidade do Nirvana por amor à humanidade depois de muito sofrimento pode alcançar a iniciação venusta. O Buda Jesus alcançou a dita iniciação. Jesus recebeu a iniciação venusta às margens do Rio Jordão quando João o batizou. Naqueles momentos do batismo, o resplandecente dragão da sabedoria, ou seja, o Cristo íntimo, encarnado em Jesus. João também é Cristo porque João também encarnou o Cristo íntimo. O venerável mestre de sabedoria Gautama é um Cristo porque também encarnou o Cristo. Hermes, Buda, Quetzalcoatl, Zaratustra, Krishna, Lao Tse e muitos outros grandes avatares são Cristo porque encarnam o Cristo. Na verdade, Cristo não é um indivíduo humano ou divino. Cristo é uma substância cósmica universal e infinita. Paulo de Tarso nos convida a formar Cristo dentro de nós, ou seja, nos convida a assimilar no organismo humano e na alma e no espírito essa substância maravilhosa chamada Cristo. O que estamos dizendo nestas linhas nunca será aceito pelos homens do primeiro, segundo ou terceiro tipo. Os homens do quarto tipo começam a aceitá-lo, os do quinto tipo aceitam-no plenamente e lutam para realizá-lo na prática. Os do sexto tipo já o fizeram, de forma relativa, mas só os homens do sétimo tipo fazem absolutamente. Os Hermes, Quetzalcoatl, os Zaratustras, etc. Cristo é o Logos solar. O Logos é uma unidade múltipla perfeita.
No Logos não há individualidade, nem o eu, nele somos todos um. Ele é o exército da voz, a grande palavra, o Verbo. Muito se tem falado sobre Jesus de Nazaré e muitos falsos cristos têm aparecido nas ruas. Há pouco tempo um mitômano meteu na cabeça a ideia de que ele era Jesus Cristo. Deixou crescer a barba e o cabelo, pôs de lado a calça, o paletó e o colete, tirou os sapatos e calçou as sandálias, e proclamou aos quatro ventos que ele era Jesus, o Cristo. Como é natural, houve algumas pessoas simples e crédulas que aceitaram tudo o que ele disse ao pé da letra. Esse mitômano ensinou o tantrismo negro, escreveu alguns livros e fundou uma organização de indivíduos que derramam sêmen, fornicadores e redentos. Felizmente, aquele impostor mitômano deixou de existir depois de ter causado grandes danos à pobre humanidade sofrida. O mais curioso é que cada vez que um falso Cristo morre, as pessoas que o seguem justificam essas mortes dizendo, um pouco e você não me verá mais, e de novo um pouco e você me verá, porque eu vou ao Pai. É incrível ver como os tenebrosos se acomodam nas palavras do Evangelho, como enganam as pessoas usando para engano até as próprias palavras de Jesus Cristo, palavras daquele em cuja boca nunca houve engano. O divino rabino da Galileia claramente nos advertiu dizendo, então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, em tais de modo a enganarem, se possível, até os eleitos. Mateus 24, 23,24. Os escolhidos realmente podem ser contados nos dedos de uma mão, pois só podem ser considerados escolhidos aqueles que fabricam alma e espírito. No Nirvana existem muitos Budas de perfeição que ainda não atingiram a iniciação venusta. Quando um Buda renuncia à felicidade do Nirvana por amor à humanidade, chega à iniciação venusta, depois encarna seu dragão resplandecente da sabedoria, o Cristo íntimo. Quem quiser alcançar a cristificação total deve ser um revolucionário. O caminho do fio da navalha é totalmente revolucionário. Todo verdadeiro revolucionário se torna um Buda. Todo verdadeiro revolucionário se torna um Cristo. O movimento cristão universal. O movimento gnóstico tem lumisiales, santuários, centros de estudos, estabelecidos em muitos países da Terra. Este movimento não é contra nenhuma escola, religião, ordem ou seita. O movimento gnóstico luta para iniciar a nova era de Aquário e, de fato e por direito próprio, está iniciando-a em meio ao augusto trovão do pensamento. Não é necessário abandonar a religião para entrar no movimento. Dentro do movimento gnóstico existem muitos indivíduos que pertencem a diferentes religiões, escolas ou seitas. A doutrina que o movimento gnóstico está ensinando é a doutrina da síntese. Esta é a doutrina da nova era. O movimento gnóstico e a autêntica escola gnóstica rosicruciana de Ecumênes estão intimamente ligados. O presidente fundador do movimento gnóstico é um iniciado do Templo Rosacruz de Ecumênes. O Templo de Ecumênes é interno e só pode ser alcançado em corpo astral. Todas as escolas Rosacruzes e pseudo-Rosacruzes do mundo físico são apenas escolas para aspirantes a Rosacruzes, porque a verdadeira e genuína escola Rosacruz não existe no mundo físico. A Igreja Gnóstica e a autêntica escola rosicruciana do Templo de Ecumênes estão intimamente ligadas. O escudo do movimento gnóstico é o leão da lei com as 5 estrelas que representam o Buda Maitreya, o quinto Buda ou quinto avatar ou iniciador da nova era. Em frente à constelação de Aquário temos Leão, o polo oposto de Aquário, que definirá totalmente todo o futuro de Aquário. O símbolo da autêntica e legítima escola Gnostic Rosicruciana de Ecumênes é a rosa na cruz. É necessário que a rosa do Espírito floresça em nossa cruz. Se analisarmos a constituição do homem, encontramos os 7 princípios assim distribuídos: corpo físico, corpo vital, corpo emocional, mente, vontade, consciência, íntimo. Em resumo, esses princípios são reduzidos a 4. O vital é apenas a parte superior do corpo físico, portanto, o primeiro corpo é o físico. O segundo corpo é o astral, o terceiro é o mental e o quarto é o corpo da vontade consciente.
O sexto e o sétimo princípios encarnam-se em nós quando possuímos os 4 corpos, a cruz perfeita. Esse sexto e sétimo princípios são realmente a rosa do espírito que deve desabrochar na cruz perfeita. Na verdade, o animal intelectual ainda não possui corpo astral. Só tem o corpo de desejos dentro do qual está a legião do eu. Ter um corpo astral é um luxo que poucos podem pagar. Um homem pode viver muito bem sem um corpo astral. Seu corpo físico tem todas as funções necessárias para a vida. Um homem sem corpo astral pode dar a impressão de ser muito intelectual, e até espiritual, quando na realidade possui apenas um corpo de desejos dentro do qual vive o eu, Satanás. O corpo astral só nasce com Maituna, magia sexual. O corpo astral só é possuído por anjos e mestres. O terceiro corpo é o mental. O homem comum tem muitas mentes porque cada eu, cada diabo, tem sua mente. O verdadeiro mental se forma dentro do legítimo astral, nasce com o Maituna. O quarto corpo é o da vontade consciente. O homem atual, ou seja, o animal intelectual, não tem vontade consciente, tem apenas desejos que, focados nesta ou naquela direção, são erroneamente chamados de vontade. O corpo verdadeiro da vontade consciente nasce no mental, praticando Maituna, magia sexual. As sementes desses 4 corpos estão dentro do sistema seminal. Somente com a magia sexual cada um desses corpos pode germinar, nascer. Quando já temos os 4 corpos, o Buda interno encarna em nós, a rosa desabrocha em sua cruz. O verdadeiro Rosa-Cruz é apenas um Buda, um Cristo. Todos os demais são aspirantes Rosicruzes. A terminologia cristã define esses 4 corpos da seguinte forma: corpo carnal, corpo natural, corpo espiritual e corpo divino. O corpo carnal é controlado por 48 leis. O corpo natural é controlado por 24 leis. O corpo espiritual é controlado por 12 leis e o corpo divino é controlado por 6 leis. Quem despreza a Maituna, magia sexual, não pode criar dentro de si o astral, mental e corpo da vontade consciente porque nada sai do nada. Assim como o físico nasce da energia criativa, também através da energia sexual criativa nascem os veículos superiores. É realmente apenas um homem de verdade que tem a cruz perfeita, os 4 veículos perfeitos. Somente tal homem tem alma e espírito. Esta é a única maneira de ser verdadeiramente um homem realizado. O movimento gnóstico, compreendendo estas terríveis verdades, pretende ensinar à humanidade os mistérios do sexo e o caminho da dissolução do eu. Os estudos gnósticos Rosacruzes são muito profundos e para estes estudos existem milhares de lumisiales, centros de estudos, santuários gnósticos. O templo principal do movimento gnóstico é o Summum Supremum Sanctuarium localizado no subsolo em uma selva profunda da América do Sul. Todas as pessoas que estudam nossos livros podem se associar para formar grupos gnósticos. Todo grupo gnóstico torna-se lumisial. É urgente informar por escrito ao presidente fundador do movimento gnóstico cada novo lumisial que se funda. O movimento gnóstico apoiará todo lumisial que for criado. Qualquer grupo de pessoas pode se associar e se reunir para estudar. Todos os grupos serão atendidos pela sede patriarcal do México e convertidos em lumisial. Estude estes ensinamentos, procure amigos e organize um grupo e escreva-nos para que o nomeemos chefe de uma lumisial. Temos livros que lhe enviaremos. Nós lhe enviaremos as aulas. Construa seu próprio lumisial. Estude nossos livros, escreva para nós. Movimento Gnóstico Cristão Universal.